Hoje o assunto é multispeed. Essa é uma aula que vem sendo bastante solicitada pelo pessoal que está comprando os inversores da Brasiltec, porque é um pouquinho mais difícil. Não é difícil de fazer, mas é um pouquinho mais difícil do que os comandos mais simples. Então está gerando um pouquinho de dúvida e por isso eu resolvi adiantar essa aula. Eu ia gravar ela daqui a algumas semanas ainda, mas resolvi adiantar justamente porque está sendo bastante solicitado. Esse é um treinamento para a utilização de inversores de frequência. Eu já falei sobre diversos outros assuntos, desde o mais básico, o que é um inversor de frequência, o que olhar na hora de comprar, como instalar um inversor de frequência, comandos mais básicos também, parâmetros mais simples. E ainda vou gravar diversos outros assuntos, então continua acompanhando esse curso. Nós temos muito conteúdo ainda para passar. E então hoje o assunto é multispeed. Se você tem dúvida em algum assunto específico sobre programação de inversores, deixa um comentário que na medida do possível eu vou analisar todos os comentários e na medida do possível eu adiciono isso na programação desse treinamento e aí gravo uma aula específica sobre o assunto que está te gerando dúvida. E para saber quando essa aula for postada é fundamental que você esteja inscrito no canal e com o sino de notificações ativado, porque aí toda vez que for publicado um novo vídeo você vai receber a notificação. Então não deixa de se inscrever e ativar esse sino e também deixa o like para nos permitir continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui para o YouTube. Pessoal, como de costume, estou aqui com o inversor de frequência, o motor já conectado e aqui 3 chaves comutadoras que vão enviar o sinal para as entradas aqui do inversor para poder simular o multispeed, né? Para que geralmente não é feito dessa forma, né? Esse sinal do multispeed costuma vir de algum controlador, CLP principalmente, mas nesse caso aqui, para ficar mais didático, eu estou utilizando essas 3 chaves comutadoras. A conexão aqui é bem simples, né? Deixa eu dar uma aproximada. Nós temos os 2 cabos de alimentação. Esse modelo aqui de inversor é um monofásico, mas poderia ser um trifásico também. A única diferença é que nos terminais aqui de baixo, onde eu tenho esses 2 cabos aqui, o marrom e o azul, eu teria 3 cabos, né? Onde está L e N lá embaixo, eu teria R, S e T. Então, na parte de alimentação, só isso que mudaria. Na parte aqui do motor, então nós temos 3 cabos que são os cabos que vão para o motor. E aqui em cima eu tenho o COM, que é o cabinho que vai para os comuns dos 3 botões, para as 3 comutadoras que eu tenho para simular o multispeed. São 3 comutadores com contatos abertos. O COM é o que está no comum de todas as 3. E aí, da primeira comutadora está aqui em X1, depois a segunda comutadora em X2 e a terceira comutadora em X3. Então, bem simples, né? Lembrando que essa aula aqui ela serve para quem tem inversor de frequência monofásico de 1, 2 ou 3 cavalos, ou ainda trifásico de 5 cavalos. Essa aula serve para esses 3 modelos de inversor. Outros inversores é outra aula daí, né? Nós temos outro grupo aí de inversores que tem uma borneira aqui um pouquinho mais completa e também na questão da parametrização é um pouco mais, tem mais parâmetros também, tem uma lista um pouco maior de parâmetros, consequentemente uma lista um pouquinho maior de funções também. Mas, enfim, essa aula é para esse modelo aqui que serve para 1, 2 e 3 cavalos monofásico ou 5 cavalos trifásico. Todos os demais é outro tipo de parametrização. Nessa aula eu vou falar somente de multispeed. Então, se você quer saber como botar um botão de emergência, você vai na aula sobre o botão de emergência. Se você quer saber como ligar utilizando chaves comutadoras, você vai nessa aula. Tem aula também falando de como ligar o inversor de frequência utilizando o botão de pulso. Dá para botar um botão verde e um botão vermelho, né? Um para ligar, outro para desligar. Enfim, para isso, então, tem outras aulas. Nessa aula eu vou falar somente de multispeed. Então, provavelmente você vai precisar assistir uma outra aula também. Para quem não sabe ainda como que funciona multispeed, trata-se de um código binário. Eu vou colocar na tela aí uma tabelinha, para quem entende um pouquinho de linguagem binária já vai sacar como que essa escolha da velocidade acontece. Cada uma das casas ela tem um peso. A primeira é peso 1, a segunda é peso 2, a terceira é peso 4, depois peso 8 e assim por diante, vai sempre dobrando o valor. Então, para esses inversores aqui, é possível configurar até 7 velocidades diferentes, sendo que quando todas as entradas estão desabilitadas, o que vale como referência de velocidade é o que foi colocado no parâmetro P0-01. Então, se você configurou o potenciômetro da IHM como referência de velocidade, é ele que vai valer. Se você configurou um potenciômetro externo ou
algum outro controlador que está conectado em uma entrada analógica, então vai valer o que você configurou no P001 quando todas as entradas que estão configuradas como multispeed estiverem desabilitadas. A partir do momento que alguma delas está habilitada, já passa a valer esse valor do multispeed. Então, como é que vai funcionar? Se eu quero habilitar a velocidade 7, por exemplo, eu vou acionar a entrada com peso 4, a entrada com peso 2 e a entrada com peso 1. Porque eu somo 4 mais 2 mais 1, eu tenho 7. Então, a velocidade 7, eu habilito as entradas com peso 4, 2 e 1. Se eu quiser habilitar a velocidade 5, por exemplo, eu ativo a entrada com peso 4 e a entrada com peso 1, porque 4 mais 1 é igual a 5. Enfim, é só seguir essa tabela, então você vai saber quais entradas habilitar e somando o peso das entradas vai corresponder à velocidade desejada. Agora eu vou mostrar então como fazer a configuração. Além dos parâmetros que você já configurou para colocar o motor para rodar, agora eu vou passar os parâmetros somente do multispeed. Vou apertar aqui em Prog primeiro para acessar a lista de parâmetros. Vou acessar o grupo de parâmetros 5, P5, e depois o parâmetro P5-10. O P5-10 é onde eu configuro a função da entrada X1. Lembra que nós estamos utilizando X1, X2 e X3. Então aqui no P5-10 eu vou dizer para que serve a X1. Vou dar um prog para acessar. Ela estava com o valor de 1, eu vou deixar com o valor de 4. E vou confirmar. 4 é o primeiro estágio aí do multispeed, né? Nós vamos agora para o P5-11, que é X2, e vou colocar o valor de 5, que é o segundo estágio do multispeed. E aí no P12, que é a X3, vou acessar e vou colocar a função 6, que é o terceiro estágio do multispeed. Então, P10, 11 e 12, eu estou com os valores de 4, 5 e 6. Agora eu vou para o P8, é outro grupo, né? Vou apertar em ESC, vou para o grupo P8, acessar, P8-01. No P8-01 eu vou definir qual que vai ser a velocidade 1. Então, na velocidade 1, vamos supor que eu quero 15 Hz. 15 Hz, vou dar um prog para confirmar. No P8-2 eu vou ter a segunda velocidade. E aqui eu vou dizer que eu quero, vamos lá, 18 Hz. Um pouquinho a mais. 18 Hz. Vou confirmar também. Aqui no P8-3 eu vou ter a velocidade 3. E aqui eu vou falar que eu quero 23 Hz. P8-4 eu vou dizer que eu quero 27 Hz. Velocidade 5 no P8-05. Vou colocar um valor de 29 Hz. Velocidade 6. Eu vou dizer que são 46 Hz ou 36 Hz. E velocidade 7, que é a última velocidade que nós temos aqui, eu vou dizer que nós vamos atingir 50 Hz. Opa. Aí, 50 Hz. Agora vamos para o teste, então. Nós estamos com todas as comutadoras desligadas, então eu não tenho nenhum sinal de multispeed chegando aqui para o inversor. Então a referência de velocidade nesse caso está sendo o potenciômetro DHM. E como ele está zerado, que ele está no valor mínimo, então mesmo apertando aqui para ligar o motor, ele já entra no estado de ligado, né? Está em run já, mas não tem velocidade no motor porque o potenciômetro está no mínimo. Assim que eu girar um pouquinho o potenciômetro, o motor já começa a girar também. Deixa eu apertar esse aqui para voltar para o set de frequência aqui. Ó, temos 3.1 Hz. Assim que eu habilitar a primeira comutadora, eu vou ter a velocidade 1, 15 Hz. Se eu habilitar a segunda e desabilitar a primeira, eu vou ter velocidade 2, que é 18 Hz. Agora, se eu habilitar a primeira também junto com a segunda, eu tenho 2 mais 1. Então eu tenho 3, velocidade 3. Agora, para chegar na velocidade 4, eu desligo essas duas e ligo a terceira. 27 Hz.
Agora a velocidade 5 eu somo 4 mais 1, 5, 29. Agora na velocidade 6 eu tenho 4 mais 2, eu tenho que desligar essa primeira e ligar essa. Velocidade 6 agora. E a velocidade 7 eu deixo as 3 ligadas, né? Velocidade 7, 50 Hz. Vou desligar a última, agora eu volto para a velocidade 3. Eu tenho 1 mais 2 ligado. Então reparem que é uma soma, né? Essa aqui vale 1, essa aqui vale 2 e essa aqui vale 4. Eu consigo fazer combinações, então, para chegar no valor desejado. E quando está tudo desligado, o que vale é o sinal que eu configurei lá em P0-01, que nesse caso é o potenciômetro frontal, mas poderia ser um potenciômetro externo, poderia ser também qualquer sinal analógico que venha nas entradas aqui AL1 ou AL2. Então tem essa possibilidade aí de ter outro sinal também comandando esse inversor, desde que essas entradas aqui estejam desabilitadas. Se você ficou com alguma dúvida, deixa um comentário que eu vou tentar te ajudar. Se quiser aprender alguma função que ainda não foi gravado aqui, que não foi tema de nenhum vídeo ainda, por favor, deixa a sugestão também. E não deixa de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para saber quando essa aula for publicada e que você possa aprender essa nova função.